Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje, vamos explorar mais um caso horrível. Desta vez, vamos para San Antonio, no Texas, uma cidade próxima à fronteira com o México, conhecida por sua incrível diversidade cultural e tradição. Essa localização na fronteira desempenha um papel crucial, oferecendo um pedaço de lar para muitos mexicanos. O nome San Antonio, derivado do espanhol, língua nacional do México, traduz-se como a Santo Antônio, o que é bastante apropriado para a cidade. Um dos destaques de San Antonio é a Trinity University College of Arts and Sciences, especialmente a Murchison Tower, que se destaca com seus 166 pés de altura, sendo, por um tempo, a estrutura mais alta da cidade. Um dia, um jovem entrou no campus da universidade, dirigiu-se a um dormitório feminino no segundo andar, encontrou um quarto específico e entrou à força, quebrando a maçaneta da porta. Ele destruiu o interior do quarto com uma fúria incontrolável, espalhando roupas, quebrando móveis e rasgando livros e cadernos sobre a mesa. Sua raiva era incontrolável e, quando a segurança chegou devido ao barulho, ele estava sentado na cama, chorando, com uma lata de refrigerante derramada na mão. O jovem foi preso e levado à delegacia. Os danos causados ao quarto e à universidade foram avaliados em $1.650. O indivíduo preso era Mark Oulton, de 22 anos. Recentemente, ele havia perdido sua amada namorada, Kayleigh, e estava tendo dificuldades para lidar com sua perda. Ele foi até o quarto dela e não conseguiu controlar suas emoções. Durante a prisão, ele chorava incessantemente, repetindo o nome de Kayleigh. 4 meses antes desse incidente, Mark Oulton foi acusado em conexão com a morte de sua namorada e cheerleader da Trinity University, Kayleigh Mandadi. Esta história está repleta de rumores, perguntas e uma abundância de informações das agências de aplicação da lei, mas vamos começar do início. Kayleigh Anita Mandadi nasceu em 6 de agosto de 1998, em Webster, filha de Tilak Mandadi e Alison Steele. A família era bem de vida. Alison era cientista e Tilak trabalhava como diretor executivo internacional na MGM Resorts. Após o divórcio dos pais, Alison se casou novamente com Lawrence Bolton, um engenheiro da NASA que vivia em Houston. Kayleigh, apesar da separação dos pais, manteve uma forte relação com o pai, comunicando-se regularmente com ele. Seu padrasto também a adorava e se tornou um segundo pai para ela. Kayleigh não era apenas uma filha e neta grata e amorosa, mas também uma excelente aluna, membro de equipe, irmã e amiga, cujo riso contagiante e coração bondoso iluminavam qualquer ambiente. Na escola, Kayleigh se destacava academicamente e participava de todas as atividades extracurriculares. Ela gostava de andar a cavalo, tocava piano e até se apresentava no teatro. Kayleigh era uma escoteira. Corria pelo bairro de Clear Lake com suas amigas e fazia caminhadas com seus pais. Em 2016, ela se formou com honras na Clear Creek High School, em League City, Texas. Kayleigh amava animais e participava alegremente de um grupo de voluntariado chamado Animal Therapy. Ela estava sempre ansiosa para explorar novos territórios e sonhava em praticar esportes radicais, constantemente em busca de novas emoções. Aos 19 anos, a esbelta Kayleigh, de cabelos escuros, já era uma estudante do segundo ano na Trinity University, em San Antonio, onde estudava comunicações. Ela era muito querida, tinha muitos amigos e liderava a equipe de cheerleaders do time de futebol. Sua beleza vibrante e radiante atraía muitos admiradores. Um dia, durante um jogo de futebol em que ela estava torcendo pela equipe da Trinity, ela conheceu Mark Oulton, um atleta brilhante de 22 anos e jogador profissional de beisebol. Ele não conseguiu chamar a atenção de Kayleigh à primeira vista, pois ela estava apaixonada por outro rapaz e não prestava atenção em mais ninguém. Mas Mark se apaixonou por ela à primeira vista,
cativado por seus grandes olhos negros e pela carisma que a diferenciava das outras líderes de torcida. O primeiro encontro deles não foi bom, nem o segundo, mas Mark persistiu e, em setembro de 2017, eles começaram a namorar oficialmente. Desde o início, os amigos e conhecidos achavam que eles não formavam um bom par, pois ambos eram muito emocionais e temperamentais. O relacionamento deles era marcado por brigas e confrontos constantes, e faltava comprometimento. O jovem casal apaixonado estava sempre com ciúmes e brigava com frequência. Amigos que observavam o relacionamento relataram que Kylie frequentemente aparecia com hematomas nos braços e nas pernas. Uma amiga próxima também compartilhou um incidente que a deixou profundamente assustada. Kylie uma vez pediu a ela que recuperasse seu telefone móvel de Mark, pois estava com medo de fazê-lo sozinha. A situação escalou a ponto de Mark se tornar agressivo, brandindo uma arma e ameaçando violência. Kylie estava ciente do ciúme e do temperamento do namorado, mas sempre tranquilizava os amigos e pedia que eles não divulgassem suas brigas barulhentas, admitindo que ela também não era completamente inocente. No entanto, por volta da 1h da manhã, em 24 de setembro de 2017, as colegas de quarto de Kylie não aguentaram mais e chamaram a polícia. Elas ouviram barulhos altos vindos do quarto de Kylie e um homem gritando e ameaçando violência. O oficial que atendeu a ocorrência encontrou Mark sozinho no quarto. Kylie se recusou a prestar queixa, afirmando que nada havia acontecido e que era apenas uma discussão entre amantes. Mas seus amigos acreditavam que Mark estava usando substâncias controladas, levando a explosões de raiva incontroláveis. Ele uma vez ameaçou jogar Kylie da sacada, o que também foi relatado à polícia. O relacionamento deles era como um oceano durante uma tempestade, e as ondas eram tumultuadas, mas em tempos calmos, eles estavam profundamente apaixonados. Em 29 de outubro, Mark e Kylie foram ao festival de música Mala Luna, em San Antônio, um dos maiores festivais de música que foca em estilos góticos, industriais modernos e dark wave, atraindo mais de 10.000 pessoas anualmente. O Mala Luna é um local ideal para festeiros e para aqueles que buscam solitude, pois é fácil se misturar à multidão e desaparecer em meio à festa. Mark e Kylie se divertiram muito durante a noite com seus amigos. No entanto, a chegada inesperada do ex-namorado de Kylie levou Mark ao limite. Eles tiveram uma grande discussão e saíram do festival mais cedo. Essa foi a última vez que seus amigos os viram naquela noite. 6 horas depois, no meio da noite, o Mercedes preto de Mark parou em um hospital. Ele saiu do carro desesperadamente acenando e chamando por ajuda. A equipe médica encontrou uma garota semiconsciente e seminua na frente do carro. O veículo estava em desordem, com as roupas de Kylie espalhadas e ela sentada inclinada para a frente, como uma boneca sem vida. Kylie foi colocada em uma maca elevada para a sala de emergência. Mark informou à equipe do hospital que eles haviam consumido substâncias ilegais antes de ir ao festival. Essa informação ajudou os médicos a tratá-la para uma possível overdose. Ela foi então transferida para outra unidade médica em Kylie, Texas, onde uma enfermeira especializada em casos de agressão íntima examinou e descobriu hematomas adicionais nos braços, pernas e orelha. Um exame forense determinou que o trauma contundente no rosto e na cabeça foi a causa da morte, indicando que Kylie foi vítima de um ataque fatal. Consequentemente, a polícia iniciou uma investigação para encontrar o responsável pela morte de Kylie e Mandadi. Mark era o principal suspeito, já que ele foi a última pessoa vista com Kylie naquela noite, mas não havia provas concretas que o ligassem ao crime. No entanto, Mark levantava suspeitas a cada nova entrevista à polícia, alterando sua versão dos eventos e atraindo a atenção dos investigadores. Imagens de vigilância capturaram ele e Kylie em locais que Mark não mencionou. Além disso, conversas com amigos e familiares de Kylie revelaram sua tendência ao comportamento agressivo com ela. Uma de suas irmãs até disse estar aterrorizada com ele. A polícia descobriu incidentes de violência entre o casal,
incluindo Mark batendo a cabeça de Kayleigh contra a janela de um carro e destruindo seu quarto no dormitório da Trinity. Ao saber dos ataques anteriores de Mark contra Kayleigh na universidade, seus pais ficaram devastados. A mãe da líder de torcida da Trinity University, Kayleigh Mandadi, entrou com um processo contra a instituição, alegando que a universidade não tomou as medidas necessárias para proteger sua filha dos ataques do namorado, que é acusado de causar sua morte em um ataque de ciúmes. O processo foi movido no Tribunal Distrital do Condado de Becker em nome da mãe, Alison Steele. O ex-namorado de sua filha, Mark Oulton, também foi nomeado como réu. A ação alega que Oulton agrediu a jovem de 19 anos de League City e foi, em última análise, responsável por sua morte. De acordo com a ação, a equipe, a administração e a polícia do campus de Trinity estavam cientes do comportamento errático de Mark Oulton durante o relacionamento. Alega-se que o homem ameaçou quebrar o rosto de Kayleigh Mandadi ou infligir danos corporais graves, mas a universidade não tomou nenhuma ação nas semanas que antecederam sua morte para proteger a jovem. Um porta-voz da Trinity University recusou-se a comentar sobre as alegações do processo, citando o andamento do processo legal. A falha da Trinity University em responder a vários relatos de assédio, tratamento cruel, intimidação, violência doméstica e discriminação de gênero levou ao trágico fim da estudante do segundo ano. A declaração de Alison Steele também mencionou que a tragédia de Kayleigh Mandadi poderia ter sido evitada se Trinity tivesse intervindo como deveria. A universidade ignorou sua própria política sobre a investigação em resposta a possíveis casos de violência e assédio em relacionamentos, conforme declarado no processo. Após o incidente no dormitório, Mark recebeu uma ordem de proibição criminal que o impedia de entrar no campus por 1 ano, mas ele a violou repetidamente. Além disso, os detetives descobriram muitas histórias sobre o comportamento violento de Mark em relação a Kayleigh durante o relacionamento. Por exemplo, uma de suas irmãs relatou que ele ameaçou jogá-la de uma sacada durante uma discussão, enquanto outra afirmou que ele também ameaçou atirar em alguns dos irmãos de seus ex-namorados com sua arma. Com base em todas essas declarações contra ele, a polícia conseguiu emitir um mandado de prisão, após o que ele se entregou em fevereiro de 2018. Após a descoberta do quarto de Kayleigh em desordem na universidade, Mark Oulton se entregou à polícia. Ele enfrentou várias acusações, incluindo atos criminosos, violência íntima e sequestro. No entanto, ele se declarou inocente dessas acusações. O primeiro julgamento relacionado à morte de Kayleigh Mandadi começou em dezembro de 2019. Os promotores argumentaram que Mark, conhecido por seu temperamento volátil, agrediu fatalmente Kayleigh Mandadi em um ataque de raiva. Eles também alegaram que ele a transportou por quase 6 horas antes de levá-la ao hospital. Em defesa, a equipe legal de Mark argumentou que a morte de Kayleigh poderia ser atribuída a vários fatores. Relatórios de autópsia revelaram a presença de substâncias proibidas em seu sistema, sugerindo um possível aumento na pressão arterial ou trauma craniano durante uma atividade íntima. A mãe de Kayleigh relatou que as lesões e hematomas no corpo de sua filha eram tão graves quanto o cair de um avião. De fato, as lesões eram extensas. Fotos apresentadas aos jurados do condado de Bexar mostraram a estudante do segundo ano da Trinity University de San Antonio, Texas, mal reconhecível, com hematomas da cabeça aos pés, marcas vermelhas e arranhões. Ambas as pálpebras estavam inchadas e machucadas, a única área sem sinais de lesão era as costas e a parte de trás das pernas. Gráficos e fotografias tiradas pela doutora Susana Dana, a patologista forense que conduziu a autópsia de Kayleigh Mandadi, mostraram um hematoma subdural, uma coleção de sangue geralmente associada a lesões cerebrais traumáticas no lado direito do cérebro. O pai de Kayleigh, Tilak Mandadi, após ver 2 fotos onde a vítima estava na UTI em estado vegetativo, cercada por inúmeros tubos, com o rosto quase irreconhecível, falou sobre sua filha com a voz trêmula enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. "Essa é minha filha", disse ele. "Meu único filho." A doutora Susana Dana afirmou que, ao examinar a cabeça de Kayleigh, encontrou uma marca no crânio.
A maior parte do depoimento da doutora se concentrou nas lesões cranianas e faciais sofridas por Kayleigh, que Dana descreveu como lesões graves. Essas lesões incluíam trauma ocular, ambas as pálpebras estavam machucadas, com a pálpebra esquerda tão inchada que não conseguia se fechar completamente. Havia hematomas extensos nas mandíbulas esquerda e direita, hematomas dentro da boca, acima dos dentes, nas gengivas, nos lábios e nas bochechas. Havia hemorragias em ambos os olhos, disse ela, mostrando fotos do revestimento interno das pálpebras. Ela concluiu que a causa da morte de Kayleigh Mandadi foi o trauma na cabeça e no rosto causado por um objeto contundente. O Dr. William Anderson revisou os resultados da autópsia e discordou das conclusões de que Kayleigh Mandadi havia sido atacada. Não vemos fraturas na órbita, nem fraturas no nariz. Também não vemos fraturas no rosto, o que indica que não houve um ataque frontal, disse ele. Em vez disso, Anderson sugeriu que as lesões da jovem eram mais consistentes com uma queda e uma extensa intervenção médica. O advogado de defesa John Hunter apresentou uma narrativa alternativa, afirmando que a acusação não tinha provas suficientes para esclarecer o que aconteceu com Kayleigh Mandadi naquela noite. Provar o envolvimento de Mark Oulton no incidente foi considerado impossível. Durante o julgamento, ele frequentemente apontou para o uso de drogas por Kayleigh, mencionando em certo ponto seu tratamento para dependência de substâncias em um hospital. Jason Valick, professor da Universidade de Ciências da Filadélfia, testemunhou que Kayleigh Mandadi tinha um nível elevado de MDMA, comumente conhecido como êxtase ou mole, em seu sangue após seu namorado levá-la ao hospital na noite de 29 de outubro de 2017. A presença dessas substâncias indicava que uma pessoa poderia sofrer uma lesão craniana menor e os efeitos do MDMA poderiam torná-la fatal. John Hunter, baseando-se nas conclusões acima, sugeriu que a droga afeta cada pessoa de maneira diferente. Muitas pessoas experimentam um aumento na temperatura corporal ou um desequilíbrio eletrolítico ao tomar a substância. Segundo ele, essas condições poderiam levar à perda de consciência. O júri começou a ouvir depoimentos naquele dia. Os jurados viram um vídeo e ouviram uma gravação de áudio de policiais onde Mark Oulton disse aos investigadores que ele e Kayleigh tiveram uma discussão e tiveram relações íntimas no carro antes de ela desmaiar e que eles gostavam de se envolver em intimidade mais brusca. Ele afirmou que tudo era consensual, mas de onde vieram esses hematomas e quando? Essa questão permaneceu sem resposta durante o julgamento relacionado à morte de Kayleigh em dezembro de 2019. Alison acreditava firmemente que Mark Oulton seria responsabilizado pela morte de sua filha. No entanto, após o julgamento de 2019, a família se sentiu profundamente desapontada. Embora Mark tenha sido acusado de causar a morte, ele manteve sua inocência. A defesa argumentou que as lesões da vítima foram infligidas durante os esforços de ressuscitação pela equipe do hospital. Como resultado, o júri não conseguiu chegar a um veredicto, levando a um julgamento nulo. O caso foi ouvido no Tribunal Distrital 144 do Estado, presidido pelo juiz Raymond Angelini. Quando o júri não conseguiu chegar a um veredicto, o caso foi declarado nulo e arquivado. Assim, no primeiro julgamento, Oulton foi absolvido das acusações, deixando o caso sem solução. O promotor distrital do Condado de Bexar, Joe Gonzalez, que estava lidando com o caso desde o início, expressou sua decepção com o resultado e afirmou que revisaria o caso. Durante esse tempo, os pais de Kayleigh Mandadi decidiram iniciar sua própria investigação. Eles coletaram todas as provas e relatórios de autópsia da polícia e se concentraram em um pequeno hematoma arredondado perto da orelha de Kayleigh. Alison e Lawrence especularam que Mark poderia tê-la atingido na cabeça contra a janela do carro, fazendo com que ela batesse na trava da porta e se machucasse. Eles esperavam que isso estabelecesse sua culpa. Identificando um Mercedes semelhante ao carro que Mark estava dirigindo naquela noite, Lawrence tirou fotos posando de uma maneira que acreditavam refletir as circunstâncias sob as quais Kayleigh poderia ter machucado a cabeça. Com a ajuda dos Texas Rangers,
eles obtiveram registros de 3 declarações juramentadas sob juramento no mandado de prisão de Outon por atos criminosos, agressão agravada e dano criminal, abordando muitas questões sobre o caso de Mandadi e fornecendo uma linha do tempo detalhada dos eventos antes e depois de sua morte. A apresentação listava momentos-chave em ordem cronológica levando à morte de Kayleigh e as evidências encontradas durante a investigação. Especificamente, a linha do tempo fornecida pelas autoridades lança luz sobre as alegadas falsidades de Mark Outon aos Rangers e as evidências que levaram à sua prisão. Durante o julgamento, os promotores retrataram Outon como um namorado manipulador e controlador que constantemente ligava para Kayleigh e pegava seu telefone para que ela não pudesse falar com os amigos. Em certo momento, 2 semanas antes de sua morte, Outon empurrou Mandadi contra uma parede de tijolos, em um ataque de raiva, destruiu seu quarto no dormitório. Logo depois, Kayleigh disse a Mark que precisava de espaço. De acordo com mensagens de texto revisadas pelo júri, Outon começou a enviar dezenas de mensagens, ameaçando, em um ponto, acabar com a própria vida. Ela implorou para que ele não fizesse isso. No total, ele ligou para ela cerca de 200 vezes naquela noite. Depois, eles foram ao festival e discutiram sobre o ex-namorado de Kayleigh, que também estava lá. Mark Outon tirou Kayleigh Mandadi do festival, colocou-a no carro e dirigiu até um estacionamento deserto perto da sede do Vulgir, próximo ao US 281, na Sunset Road. Registros de câmeras de GPS mostram que o casal ficou no estacionamento por mais de 1 hora. O promotor sugeriu que foi lá que Mark Outon atacou Kayleigh Mandadi e a espancou até a morte. A família de Kayleigh Mandadi agradeceu aos Texas Rangers por seu trabalho diligente em trazer as acusações criminais adequadas contra o suposto agressor de Kayleigh. O pré-julgamento de Mark Outon começou em junho de 2023, após atrasos devido à pandemia de Covid-19. No julgamento, a acusação considerou apresentar um vídeo gravado pelos pais de Kayleigh Mandadi capturando suas lesões no hospital, mas decidiu não fazê-lo devido a possíveis complicações e novas disputas. As evidências coletadas com a ajuda dos Texas Rangers também foram levadas em conta. Mark Outon foi considerado culpado de agressão agravada causando lesão corporal, levando à morte de Kayleigh Mandadi. O tribunal o condenou a 20 anos de prisão, com uma multa de $110 mil e restituição à família de Kayleigh Mandadi. Além disso, ele foi proibido de entrar em contato com mais de 20 pessoas envolvidas no caso. Mark, agora com mais de 30 anos, está cumprindo sua pena na prisão do condado de Willacy, com possibilidade de liberdade condicional em 2033. A condenação trouxe algum alívio à família de Kayleigh, embora tenham afirmado que a sentença parecia insuficiente para sua perda. No segundo julgamento, Mark Outon enfrentou acusações, incluindo agressão agravada causando lesão corporal grave, além da acusação inicial de homicídio culposo do primeiro julgamento. Ao contrário do primeiro julgamento, a acusação ampliou as acusações para incluir agressão agravada e homicídio culposo. A estratégia legal foi ajustada para apresentar um caso mais abrangente contra Mark Outon. No entanto, insatisfeita com o resultado, a família de Kayleigh e os promotores insistiram em um novo julgamento. A trágica história de Kayleigh Mandadi destacou o impacto devastador da violência em uma vida jovem e a busca de sua família enlutada por justiça. Este caso complexo é o foco do artigo As Últimas Horas de Kayleigh Mandadi, relatado pelo correspondente Peter Vanson, do programa 48 Hours. A história de Kayleigh Mandadi serve como um lembrete claro das consequências da violência contra jovens com futuros promissores. Apesar da condenação, a família de Kayleigh afirmou que o veredicto não faz justiça à sua querida filha. Em 2019, Alison Steele, mãe de Kayleigh Mandadi, conseguiu influenciar a legislatura do Texas a expandir o sistema de alerta de pessoas desaparecidas no estado. Ela então fundou a organização sem fins lucrativos a Kayleigh's Calling, com o objetivo de consolidar os sistemas de alerta de pessoas desaparecidas. Steele também criou uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer informações públicas sobre o A Clear Alert,
um sistema de alerta de emergência no Texas para indivíduos de 18 a 64 anos. Além desses esforços, em 2021, ela entrou com um processo civil contra a Trinity University, alegando negligência na proteção de sua filha. Steele alegou que nenhum dos guardiões de Kayleigh foi informado de que Mark Olton havia destruído seu quarto no dormitório. Ela também afirmou que a universidade não tomou nenhuma ação contra ele, supostamente dando-lhe acesso contínuo à sua filha e tornando-a vulnerável à manipulação. Ainda não está claro se as evidências coletadas por Allison e Lawrence foram apresentadas no julgamento de Mark Olton em 2023. Apesar de ter sido absolvido da acusação de homicídio, ele foi considerado culpado de agressão agravada causando lesão corporal. Os promotores observaram que a família expressou satisfação com o veredicto, pois haviam suportado um sofrimento prolongado e sentiram alívio ao saber que o processo legal havia sido concluído, permitindo-lhes começar o processo de cura. Perder um filho é uma provação agonizante e, infelizmente, foi uma jornada dolorosa que os pais de Kayleigh e Mandadi tiveram que suportar. Alison Steele disse que eles ainda estão completamente devastados pela perda de Kayleigh e pediu às pessoas de fé que orem por sua família, amigos e pela justiça neste caso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.